Vamos lá, né? O culto livre, que as pessoas dizem que não é nada, que não tem nada, que é palhaçada, que é inventação. Vamos lá por partes, né? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que está fazendo o seu culto livre, né? Com os seus, né? Porque o espírito, a entidade, é de cada um. Não é da casa do fulano, templo de ciclano, terreiro de Beltrano. É da própria pessoa, ok? Ah, mas não assentou ninguém, não fez tempo de santo, não fez tempo de Exu, não tem quartinha, não tem nada, como que vai cultuar? Primeiro, quando a gente nasce com a espiritualidade, a gente não cultua nada. A gente não cultua nada e a gente não faz nada. Até a espiritualidade vir pedir. O que acontece é que você vai para a casa do fulano, templo do ciclano, terreiro do Beltrano. Aí chega lá, você tem que assentar a fulaninha, o fulaninho, que às vezes nem é seu Exu, nem sua pombogira, é qualquer outra coisa que eles põem da casa para eles pegar o axé da pessoa, porque isso acontece, ok? Em segundo lugar, se a pessoa não frequenta lugar nenhum, não está pagando a mensalidade daquela casa, ela vai entrar lá para sentar por quê? Se os próprios dela não pediu, ela não tem que assentar. Ela tem que assentar quando ela entra na casa para ficar frequentando a casa e pagar a mensalidade. Aí ela tem que assentar. Aí tem que ficar o ibá dentro da casa. Porque nem levar o próprio espírito que dizem que tá ali, que você invoca, que tem a força maior, para estar ali com você. Nem para isso. E quando você diz que você vai sair, a ameaça é que vai quebrar, vai jogar, vai estragar a vida, porque é isso. Agora vem a modinha na internet, porque tem que ganhar dinheiro em cima, que ninguém pode cultuar. O culto livre é uma palhaçada. O espírito de cada um não é palhaçada. E quando a pessoa carrega a espiritualidade verdadeira, o próprio espírito dela vai pedir a ela o alimento. Ah, mas não tem mão de corte. Só no templo que pode cortar. Só no terreiro que pode cortar. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Porque a própria espiritualidade da pessoa, se a pessoa tem o axé dela, ela vai saber como que ela vai cortar, que comida que quer. Sabe por que eu sei disso? Porque quando eu me iniciei, ninguém dos meus veio pedir para fazer assentamento. E eu comecei a receber Exu no couro, pombogira no couro com os meus 7 anos. E eles não vieram pedir para ter assentamento. Eles não vieram pedir para comer, para ter matança. Eles vieram trabalhar. Com o passar dos anos, pelos atendimentos que estava tendo, fazendo, eles começaram a pedir as coisas deles. E por muitos anos da minha vida, eles trabalharam sem eu colocar uma cachaça sequer. E eles ajudavam muita gente sem uma cachaça. E hoje em dia o que os outros prega, fala que tem que dar, tem que fazer, tem que ter a mão de corte, tem que ter o especialista escolhido na casa para cortar, porque senão você não pode cortar. Espiritualidade, gente, nasce com a gente, não é dada por nenhum sacerdote. Eu não dou espiritualidade para ninguém que vem me procurar. Se o espírito, a entidade, não vir e falar quem ela é e mostrar quem ela é, eu não dou nome a ninguém. Eu não faço corte. Se o próprio espírito vir falar que ele precisa para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não é só por causa do dinheiro que vai fazer isso, aquilo. Ai, você precisa fazer assentamento, porque se você não fazer assentamento, sua vida não anda. Anda. Quando é para andar, anda. Agora, tem pessoas que não nasceu com desenvolvimento.
tem a espiritualidade dela, mas não nasceu com desenvolvimento para se cuidar sozinho. Aí já é outros 500. Precisa de ajuda de outras pessoas, porque não sabe se manifestar, não sabe escutar o próprio espírito, não sabe trabalhar com a própria espiritualidade. Aí sim, essa pessoa precisa de alguém com evolução na espiritualidade para encaminhar e ajudar. Não necessariamente ela precisa de um Ibá, ela precisa de um Exu assentado, ela precisa fazer iniciação. Tem muitas pessoas que não precisam se iniciar. Ela precisa de ajuda para caminhar. Então, espiritualidade trabalha sim e tem axé sim, sem precisar estar em terreiro, templo e casa de ninguém. A espiritualidade, ela não precisa de casa de ninguém. Ela precisa do corpo daquela que ele vai trabalhar e que ele escolheu para vir para essa terra para cumprir missão, para cumprir o propósito que veio. Não porque tem que estar em casa de fulano, beltrano, centro de terceiros. Não, tá? Isto não. O que está acontecendo hoje em dia é que todo mundo está acordando. As pessoas estão parando de entregar a vida dela, os espíritos dela, o axé dela para terceiros. Ok? Elas estão aprendendo, elas, a entender a espiritualidade delas. Aquelas que ainda não têm a evolução de escutar a própria espiritualidade, de ouvir a própria espiritualidade, sim, precisa de alguém para ter iniciação, para começar a cultuar. Mas quem já tem os seus, que já recebe no coro e sabe a energia que é, e não é só lorota, aí eu recebo e pronto. Não. Tem ponto riscado de chamada, tem ponto riscado de saída, tem ponto riscado para trabalhar, tem o axé de trabalhar, já ergueu muitas vidas, já se ergueu, porque primeiro a espiritualidade tem que erguer a si, o filho, a filha, tirar da lama, tirar da dificuldade, trazer saúde, caminhos abertos. Essa espiritualidade, sim, ela é uma espiritualidade livre. Ela não precisa de ninguém para estar ali. Ela precisa só da pessoa que carrega ela. Agora, se você não conhece a sua espiritualidade, nunca recebeu, não sabe quem é, não sabe nem como começar, não sabe nem aí rezar uma vela, não sabe nem como consagrar uma vela, aí sim você precisa de instrução de terceiros. Ok? E sempre quando precisar de terceiros para te ajudar, analise primeiro. Porque falar até papagaio fala. Agora, levantar e ajudar já é outros 500. Ok? Então, há sim culto livre e espiritualidade sempre foi livre. Espiritualidade nunca foi presa a lugar nenhum. Nem ao próprio que carrega ela, fique com ela 24 horas. Porque espiritualidade e espírito tem mais o que fazer. Então, como que tem que ficar só preso num lugar? Ah, mas é porque ele foi instruído para isso. Ele é o sacerdote. Não, não. Um sacerdote, ele não tem obrigação de estar cuidando de ninguém se ele não quiser. Ele só faz se ele quiser. A missão dele é socorrer quando alguém vem precisar de ajuda. A missão dele não é prender espírito de ninguém para a casa dele crescer. Ok? A missão dele é socorrer quando alguém vem precisar, porque o grau de evolução dele é diferenciado e ele foi escolhido para ajudar, auxiliar. Apenas isso, tá? E parem de cair em golpe. Parem de querer acreditar em conto de vigário, ok?